Olá, amigos do canal, bem-vindos mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, galera, eu já fiz esse vídeo anterior aqui, onde eu falava do fato relevante do ALZM, a gente já vem contando essa história há um bom tempo. Agora tem pessoas que não estão entendendo os cálculos que foram feitos, principalmente quem não enviou o preço médio, tá? Então, antes vamos contar uma historinha do que aconteceu, só para contextualizar. Foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária consultando os cotistas se eles aprovavam ou não, e foi aprovado a venda de todos os ativos do ALZM para o ALZC. Só que em vez do ALZC pagar com dinheiro, iria pagar esses ativos com cotas do fundo imobiliário que ele ia fazer uma emissão e emitir essas cotas, certo? Então, nesse caso aí, o cotista do ALZM, depois que o ALZC comprasse as cotas os ativos do ALZM com cotas, as cotas, o ALZM seria liquidado e os cotistas receberiam nas devidas proporções cotas do ALZC. Foi aprovado isso e deu andamento. Algumas pessoas, logo em seguida, toda vez que um fundo imobiliário, pode ser um fundo imobiliário, pode ser um FIAGRO, pode ser um FIPE, pode ser um FIINFRA. Toda vez que um fundo é liquidado na bolsa, deixa de ser negociado na bolsa, fecha, e, e ele é liquidado, quer dizer que o cotista vai receber o retorno desse dinheiro, desse investimento. Se ele for liquidado vendendo todos os ativos e recebendo dinheiro, o cotista recebe dinheiro. Se ele é liquidado recebendo cotas, que foi esse caso, os cotistas recebem cotas. Então, os cotistas vão receber essa cota e será liquidado. E se é liquidado, o administrador dá um prazo para cada um dos cotistas, e esse prazo foi prorrogado por quase 30 dias a mais, para que os cotistas enviem seu preço médio, porque liquidar um fundo é encerrar a posição do cotista no fundo. E quando encerra a posição, você está fechando essa posição. Se está fechando a posição, você tem que apurar o seu resultado, se você teve lucro ou prejuízo. E quem vai apurar não é a gente, porque quem está vendendo os ativos lá é o administrador, ele vai apurar. Para ele apurar, ele precisa saber qual é o preço médio da gente. Por isso o prazo para enviar o preço médio para ele, que a gente tinha. Quem não enviou o preço médio, como é que o administrador vai fazer? Ele pega a menor cotação de todos os tempos que já teve negociação e considera essa seu preço médio. E ela é baixíssima, viu, gente? Ela é baixíssima mesmo. Então vamos lá, acho que com a simulação fica mais claro para poder explicar para vocês. Olha, eu fiz essa página aqui, está no nosso site, dicionariodoinvestidor.com, é ferramentas.dicionariodoinvestidor.com/resultado alzm.html. O link está na descrição, vocês podem dar uma olhadinha aí. A ferramenta lá no nosso site, aí você entra aqui, seleciona o fundo, ALZM, o menor cotação de todos os tempos do ALZM é R$ 5,43, 46 centavos. Ele já preenche aqui automaticamente. Se você não enviou o preço médio, é esse aqui que você pode deixar para fazer o cálculo. Caso você tenha enviado o preço médio, você simplesmente digita aqui no lugar que está R$ 5,46, você digita o seu preço médio. Lembrando que aqui, como eu não fiz a conversão correta aqui, tratamento dos números, né, e a linguagem de programação é inglesa, de o JavaScript, o separador decimal vocês utilizam o ponto, tá? Se o seu preço médio for 7,50, você põe 7,50, tá bom? E aqui você digita a quantidade de cotas. Aqui eu vou simular um colega que falou, fez a pergunta, que eu tinha 10 cotas, não mandei o preço médio e não recebi nada. Então vamos simular. Clica aqui em calcular, ele vai trazer aqui as informações. O preço de venda do ALZM é considerado R$ 7,45. Isso está no fato relevante, que foi publicado do ALZM. Então, o preço de venda foi R$ 7,45. É considerado que todo cotista que tinha ALZM foi vendido a sua cota por R$ 7,45. Se o meu preço médio era R$ 5,46,
eu tive aqui praticamente R$ 1,99 de lucro por cota, né? E se tem lucro com fundo imobiliário, tem imposto de renda a pagar. Só que esse imposto de renda é retido na fonte, é o administrador que recolhe, tá? O preço de compra para quem recebeu cotas do ALZC vai ser R$ 97,29 cada uma. Você vai colocar o seu preço médio de compra. Kiko, mas minha corretora botou um preço diferente aqui. A sua corretora está errada. E eu digo e repito 50 mil vezes, corretora não sabe fazer preço médio. E se você reclamar com eles, eles vão dizer que o preço médio é meramente ilustrativo. Que o investidor que é responsável pelo preço médio. E esse preço médio aqui é o que está escrito no fato relevante. E se está escrito no fato relevante é lei. Então, o meu preço médio é R$ 5,46, porque eu não informei preço médio, então pegou a menor cotação de todos os tempos. Eu tinha 10 cotas, vou receber quantas cotas do LZC? 0 cotas. Por que eu vou receber 0 cotas? Gente, porque o fator era 0,07248 por aí, 0,07. Precisava ter pelo menos 14 cotas para poder receber uma cota do LZC. Pelo menos. Aí então não tinha como, né? Eu só tinha 10. Então, mas da amortização, eu tenho direito a receber 39 centavos por cota. Vezes 10 dá R$ 3,98. Mas eu não recebi nada aqui de amortização, que era previsto para ser pago dia 20. Dia 20, né? Dia 20 era para ser paga. Não pagou. Por quê, gente? Como você teve R$ 1,92 de resultado por cota, isso gerou um resultado de R$ 19,20. R$ 19,90. R$ 19,90, 20% disso, gera um imposto a pagar de 39 centavos por cota, que dá R$ 3,98 de imposto. Então, a sua amortização foi toda recolhida como imposto. Então, quem não enviou o preço médio perdeu toda a amortização, perdeu 39 centavos por cota, além porque pagou imposto de renda porque você não enviou o preço médio. Então, quem não enviou a amortização, o preço médio, deu problema. Porém, eu que só tinha 10 cotas, eu tenho direito a ter cotas do ALZC, mas uma fração de cotas, porque não deu nenhuma cota inteira. Deu uma fração de 0,72486. Essa fração não existe na Bolsa Brasileira. Na Bolsa Brasileira são só números inteiros. Então essa fração vai ser juntada com as outras frações de outras pessoas que também ficaram frações, vão ser vendidas em leilão na Bolsa, organizados pelo administrador do ALZC, e depois vão ser depositados na conta corrente de cada uma. Se fosse vendida hoje é dia 24 de fevereiro, pelo preço de mercado que está hoje, essa fração de 0,72 daria R$ 52. Então a pessoa que não enviou o preço médio, não recebeu nenhum tostão de amortização e as suas 10 cotas ia valer apenas R$ 52,11. Vamos fazer outro exemplo aqui com a pessoa que enviou o preço médio de R$ 8,00 e tinha mais cotas. Vamos botar que esse cara tinha 100 cotas. Tinha 100 cotas. Clico em calcular. Agora o preço médio é 8. A pessoa recebeu 7 cotas do ALZC. A pessoa recebeu 7 cotas do ALZC, porque isso já é uma quantidade maior de cotas. E já em questão de imposto de renda, porque ela tinha um preço de R$ 8,00, se o preço médio dela é 8 e vendeu a 7,45, ela teve prejuízo. Não concorda comigo? Se ela informou o preço médio de R$ 8,00, ela teve prejuízo. Prejuízo aí de 55 centavos por cota, né? Então, quem tem prejuízo não paga imposto, então não teve nenhum imposto. Aí essa pessoa recebeu uma boa grana aqui de amortização. Recebeu R$ 39,00. Foi 39 centavos por cada uma, vezes 100, R$ 39,00 recebeu de amortização, e ainda quando a fração, ficou ainda uma fraçãozinha de 0,24, quando vender vai entrar mais 20, aproximadamente, aí, isso aí depende do preço que for vendido, tá, gente? R$ 17,87.
Então, aqui está o site, o link está na descrição, faça a simulação, verifique os números, se bateu aí com os números, você que é cotista do LZM. Espero que a ferramenta tenha ajudado vocês e compartilhe com outros colegas, outros conhecidos que vocês tenham, que também tinham cota do LZM e estavam sem entender os dados nessa transição para o LZC. Vou encerrando o vídeo por aqui, lembrando que não fiz nenhuma análise de fundo, só contei a história e mostrei os cálculos, estou fazendo indicação nenhuma de investimento. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!